Tudo bem, gente? Hoje nós estamos aqui para mais um Na Faixa, no barracão da Mocidade Unida da Moca, e meu convidado é o carnavalesco Caio Araújo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você, Cláudio? Tá, tudo bem, sim. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui no Faixa Amarela. E parabenizar vocês pelos trabalhos que vocês têm feito aí nos últimos anos no Carnaval. É sempre bom poder acompanhar um pouquinho os bastidores, né? Muito obrigado. Essa semana não, há uns dias atrás, um carnavalesco colocou nas redes sociais que existe uma diferença entre a sinopse que é apresentada para os compositores e que é apresentada para o jurado, que seria o enredo. Eu não sabia disso. Você consegue falar um pouco? Consegue explicar para a gente que diferença é essa? Então, pelo menos ali no caso que a gente tem feito aqui na Moca, a sinopse que a gente manda para os compositores é uma sinopse que ela não deixa o enredo exatamente direcionado ao que ele vai ser. Porque como a gente está falando de arte, eu acho que é bom a gente deixar um pouquinho mais de liberdade para o compositor. E aí, se a gente precisar fazer uma mudança de enredo em decorrência de ter um grande samba, a gente consegue fazer isso. A sinopse que vai para o jurado, que vai ali na pasta, ela é muito mais direcionada ao que vai ser apresentado no desfile. Então ali ele vai ler a história que a gente vai contar, ele vai olhar para o nosso desfile e vai ver exatamente o que vai estar passando na avenida. A do compositor a gente deixa ela levemente mais aberta para dar esse espaço para a poesia dos meninos acontecerem mesmo. Principalmente aqui na Moca, que a gente tem uma proximidade maior com esse time de compositores que vem fazendo essas obras aqui pra gente que são fechadas, a gente consegue fazer isso com mais naturalidade ainda. Perfeito. Vamos falar desse carnaval de 2023. Uma semana, uns dias antes do desfile, aconteceu, como é que a gente chama isso? Uma diversidade, o caos? Um acidente. Foi... Onde é que você estava? Como é que você recebeu a notícia? Eu estava lá no terreno, a gente estava trabalhando. Tava todo mundo em cima dos carros e aí o tempo começou a fechar muito rápido, do nada. Começou uma ventania, foi aquela gritaria para todo mundo descer do maquinário, né? Que a gente estava nos guindastes, nas gines e tudo mais. Quando terminou de descer as últimas pessoas das alegorias, a gente olhou para trás, que eu estava ali bem no início da nossa baia. Quando eu olhei para trás, eu vi o carro 2 desabando e logo depois eu abri alas. Foi muito rápido, assim, do começo da ventania até desabar o abre-alas, que foi o último carro que desabou, foi questão de 1 minuto. Foi muito rápido. E a imagem ainda muito forte na cabeça, assim, não dá pra esquecer a imagem dos 2 carros tombando. Mas foi tipo muito rápido e a gente tava todo mundo lá trabalhando, dando aqueles últimos retoques. É feito um mutirão para tentar resolver minimamente, né? Foi, nossa comunidade salvou a gente. A gente mandou nos nossos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, pedindo ajuda. Apareceram muitas pessoas de diversas agremiações, mas assim, o que apareceu em peso mesmo foi a comunidade da Moca. E a gente tem a certeza, assim, que se não fosse a nossa comunidade, a gente não teria conseguido entrar na avenida. Foram eles ali que no primeiro dia a gente conseguiu se organizar para eles refazerem o trabalho de acabamento do que tinha sido estragado. Tinha um trabalho que era mais difícil, que a gente precisava de mão de obra especializada, que era questão de ferro estrutural, mas tudo que a gente conseguiu passar para a nossa comunidade ajudar, eles ajudaram, e se a gente entrou inteiro na avenida foi por conta deles, senão a gente não teria conseguido. O desfile também foi um desfile difícil, né? Foi. A gente teve alguns percalços, tanto na tarde do desfile, quanto na hora do desfile. Mas eu acho que o que foi bom foi que a gente não desistiu. A gente ficou lutando até fechar o portão na dispersão. A gente lutou. E quando a gente olha para trás, a gente fica muito orgulhoso, porque a gente tinha tudo lutando contra a gente. E ainda assim, acho que a gente conseguiu apresentar um grande desfile. Acho que esse 4º lugar que a gente ficou ano passado teve um gostinho assim muito grande de vitória. A gente ficou com uma pontuação parecida ou igual com escolas que fizeram grandes desfiles. Então, quando a gente olha para trás, é tudo que a gente passou e o resultado final, a gente fica feliz no final das contas. Meu Deus, vamos para frente. Agora você vem com Oi a Helena. Da onde que vem esse enredo? Como é que chega para você? Esse enredo chegou pelo Rafael.
ele teve acesso a uma entrevista que a Helena deu para um evento que ela havia feito no Sesc aqui em São Paulo. E ele leu a entrevista, ele gostou da entrevista, ele me mandou: Caio, o que você acha? Aí eu li a entrevista e quando você lê qualquer coisa da Helena, dela falando, não tem como você não ficar apaixonado por ela. E aí eu já falei pra ele: gosto. E aí a gente já começou a dar uma pesquisada de leve, e quanto mais a gente se aprofundava na pesquisa sobre Helena, mais a gente tinha certeza que tinha que ser esse o enredo. E acho que como a Moca vem vindo nessa questão de trazer personagens importantes para a cultura brasileira, personagens pretos importantes da cultura brasileira, a Helena foi um presente assim que a gente encontrou. Mas foi assim, foi muito rápido que a gente acabou definindo que o enredo ia ser Helena. Mas aí a ideia partiu do Rafa. Você tem encontrado com ela? Você tem falado com ela, com a Helena? A gente teve o primeiro encontro pessoalmente esses 2 semanas atrás no Rio de Janeiro. Que foi um encontro que a gente mostrou ali um pouco do projeto para ela, conversou, foi entender o que ela esperava desse desfile. Olha. E a gente tinha tido mais algum contato mais virtual, né? E esse pessoalmente foi a primeira vez, foi 2 semanas atrás e foi muito gostoso. A gente tem soltado uns pedacinhos desse encontro nas redes sociais da escola. Deem uma olhada, os vídeos são lindos. E sabe quando você sai de um lugar com a certeza de que você fez a aposta certa, de que você fez a escolha certa? Porque além da Helena ser essa pessoa extremamente relevante por tudo que ela produziu em termos de trabalho, do legado que ela está construindo, ela é uma pessoa muito apaixonante no sentido de afeto e, sobretudo, é uma pessoa que entende a importância de uma escola de samba e que entende o quão grandioso é ser homenageado por uma escola de samba. E ao mesmo tempo que isso deixa a gente muito feliz, também dá uma responsabilidade muito maior da gente entregar o espetáculo que ela merece. Agora, você está no seu 2º ano na MUN, uma escola de samba que traz uns enredos. Eu costumo dizer, quando eu falo da MUN, que são enredos que causam, eu não digo que incômodo, acho que não é mais incômodo. Além da reflexão, eu acho que a MUN vai em umas camadas mais profundas e que talvez o carnaval não queira mostrar. Você tem essa visão? Que mensagens que esse enredo pode trazer para o carnaval? Quais são as reflexões, além da grande festa, que os enredos que a MUN tem apresentado podem trazer? Como é que você, como Caio, vê tudo isso? Eu acho que, pensando exclusivamente em Oiá Helena, eu acho que ele é um enredo que, além dele mostrar a importância de uma mulher preta que revolucionou a intelectualidade brasileira, para nós sambistas, ela é um enredo que joga na nossa cara a importância que o carnaval tem, que nem todo sambista percebe, que nem toda pessoa que gosta de carnaval percebe. O carnaval enquanto ciência, o carnaval enquanto produtor de intelectualidade, enquanto agente educacional. E acho que isso tem muito a ver com a Moca. Eu acho que essa coisa que a gente fala que a Moca provoca reflexão, que a Moca às vezes incomoda, na escolha dos enredos dela, justamente por isso. Eu acho que a Moca entende muito bem o papel de uma escola de samba enquanto escola. De levantar temas que são relevantes para a gente discutir, sejam eles que deem um acalento ali na nossa alma, sejam eles que provoquem um incômodo dentro da gente. Eu acho que vai de encontro a isso. A escola de samba, ela não é só uma festa. É lógico que toda a produção que a gente faz, todo o espetáculo que a gente prepara é também uma festa. Mas não só isso. Eu acho que a Moca, ela tem entendido essa missão muito bem, muito antes de eu chegar aqui como carnavalesco, sabe? Vamos falar desse grupo que a Moca está, eu costumo chamar que é o grupo da morte. São 8 escolas, 2 sobem, 2 descem, ou seja, 50% ali tem uma movimentação. Isso faz parte da conversa de vocês com os setores da escola, da importância de pensar que tem grandes escolas ali e dessa movimentação toda. Aqui não é nem... É a história de 1/10 mesmo, 1/10 Sim. Alguém vai sofrer. E ainda num grupo que tem apresentado a cada ano espetáculos mais equilibrados, escolas que nenhuma escola do grupo de acesso está bobeando. Eu acho que o que a gente viu no Carnaval de 2023 é um grande exemplo disso. Todo mundo veio com vontade de apresentar um grande desfile.
E isso tem que fazer parte das discussões e dos nossos planejamentos enquanto escola de samba. A gente tem que estar preparado para fazer o nosso melhor. A gente não fica preocupado no que as nossas co-irmãs vão fazer, mas a gente fica muito preocupado enquanto o que a gente vai apresentar na avenida. E a gente quer apresentar o melhor de si da nossa história. Então a gente está trabalhando para isso agora. Mas isso tem que fazer parte das nossas conversas. Se a gente tem a vontade, a ambição de chegar no grupo especial, não dá para abrir mão desse planejamento, sabendo que o grupo de acesso hoje em dia, para mim, é o mais disputado do Carnaval de São Paulo. Me conta a sua história no Carnaval. Como é que você chega no Carnaval? Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça quando vem Carnaval? A primeira imagem que vem na minha cabeça do Carnaval é eu assistindo criança na Globo. Aquilo, tipo, se tornando um grande interesse para mim, até em 2006 eu começar a frequentar o Império de Casa Verde, comecei a desfilar no Império, desfilo no Império na comunidade até 2018, que é quando eu conheço o Jorge em 2016, né, o Jorge Freitas, e começo a trabalhar com ele em 2018. E aí, a partir de 2018, comecei a trabalhar como desenhista, assistente do Jorge, e aí, desse trabalho que eu fui desenvolvendo com o Jorge no Império, na Mancha Verde, na Dragões, vem o convite da Moca para eu desenvolver o Carnaval de 2023 junto com outros 2 companheiros que estavam aqui comigo, o William Tadeu e o Wallace Vinícius, que participaram ali de uma parte do Carnaval de 2023. Tem algum desfile de um outro profissional que você lembra assim com muito afeto, que te enche os olhos, assim, do tipo, puxa, podia ter feito esse, eu ter participado desse, ou esse eu faria também? Para mim, Renato Lage em 2007, que ele para mim faz os 2 maiores desfiles da carreira dele em termos de visual, que é Candaces e Nossa. A Força do Império está no Salto do Tigre. Em termos de visual, para mim, assim, do meu gosto, eu nunca mais vi nada que chegasse perto daquele deslumbre, tanto do Salgueiro quanto da Império de Casa Verde. Ali, para mim, sempre vão ser referências. Candaces é uma doideira, né? Candaces é um Candaces negócio. é assim um tiro depois do outro, é um negócio de louco. E também nunca vou esquecer da sensação de ver aqueles 5 tigres de pelúcia do Império aqui entrando na AMB, aqui em São Paulo. Acho que é um dos grandes momentos do nosso carnaval também, pensando em termos de visual, sabe? Acho que esses 2 desfiles são grandes referências que sempre estão na minha cabeça. Acho que sempre que as pessoas forem ver qualquer coisa que eu desenhar, vai ter alguma coisinha ali de Candaces e de Império de Casa Verde 2007. Isso é uma matéria uns dias atrás, falando sobre o Carnaval, principalmente da Globo, patrocinadora, falando sobre a seleção do samba, que não vai acontecer até por uma questão de patrocínio. E na matéria, no final, fala da questão do Carnaval como atrativo. E a gente não está conseguindo furar uma bolha, né? A gente está fazendo o Carnaval para nós e a gente não está conseguindo trazer essas pessoas de fora para nos conhecer ou nos reconhecer como uma festa cultural além do desfile. Queria saber o que você pensa disso e, na sua cabeça, o que poderia ser atrativo, o que teria de tornar o Carnaval atrativo? Pensando no Carnaval de São Paulo exclusivamente, eu acho que o nosso Carnaval de uns 15 anos pra cá, porque eu vejo a grande mudança no nosso Carnaval quando a gente vai assistir desfile do começo dos anos 2000 e a gente vê escolas gigantescas com comunidades enormes, Sim. setores enormes entre um carro e outro, e hoje a gente tem desfiles muito apequenados, e não falo nem na questão da diminuição de um setor nos desfiles, falo na questão de contingente humano mesmo. Em algum momento as escolas deixaram de dialogar com suas comunidades e com as pessoas que gostavam de carnaval. Aqui em São Paulo eu acho que grande parte dessa falta de diálogo está ali na maneira com que as escolas de samba desfilam. Esse desfile muito robótico, muito certinho, muito cheio de fila. Eu acho que o folião, a última coisa que ele quer quando ele vai para uma avenida é ficar nesse esquema tão fechado e tão direcionado, e acho que isso ajuda a afastar muita gente do carnaval. E acho que também passou por um momento que as escolas de samba, em termos de enredo, em termos de construção de narrativa, não só pensando em termos de desfile, elas se afastaram tipo, do que é a essência delas, e aí a gente começa a ver recentemente uma retomada disso.
Sim. Então acho que em termos de enredo, esse ano em São Paulo tem muita coisa interessante de escolas retomando questões que foram importantes para a construção de suas histórias. E isso ficou longe do Carnaval de São Paulo durante muito tempo. Então eu acho que essa escolha de enredos que a gente teve esse ano, acho que já é um primeiro passo para a gente reaproximar essas pessoas, mas para mim o grande motivo está na maneira com a qual a gente começou a desfilar. Eu acho que a gente começou a perder o contato com a essência folia do Carnaval ali. E é um desafio retomar isso agora, né? Não é uma simples mudança de regulamento, a gente vai mudar isso de um ano para o outro. Vai ser um processo longo até a gente retomar essa evolução e esse cortejo mais fluido e onde a pessoa realmente possa se divertir. Que eu acho que no final das contas, hoje em dia, quem está nas comunidades da escola de samba, elas estão muito mais pelo pré-carnaval, pelo que a gente vive nas nossas quadras, pelo afeto, pela festa e pelas conversas que a gente constrói no nosso dia a dia, nas nossas quadras, nos nossos barracões, do que pelo que acontece no dia do desfile mesmo. Acho que o desafio é pegar um pouquinho desse afeto que acontece ali no dia do nosso ensaio e levar isso para a avenida. É um desafio, não é fácil, mas acho que vale a pena tentar, né? Sim, tem que ter um caminho, né? Tem que ter um caminho. Você falou do regulamento, a gente ouve nesse último carnaval um clamor, né, para que se mude a forma de julgar o carnaval. A gente sabe que a Liga está chamando alguns setores aos poucos para serem ouvidos. Eu não sei se o seu setor ainda foi. E aí eu queria saber o que você proporia de mudança nessa forma, nos quesitos que você está mais próximo do desfile. Não, essas conversas que estão sendo chamadas são bem importantes e a gente está comentando com o outro e tudo mais, sabendo do que está rolando de conversa, estão surgindo ideias bem interessantes. Legal, e tem muita gente com vontade de fazer mudança e de fazer diferente no carnaval. Eu acho que, para mim, a grande mudança que precisa acontecer no julgamento do Carnaval de São Paulo, em termos de, pensando nos quesitos que eu fico mais responsáveis, é julgar a subjetividade. Eu acho que tem que começar, por mais difícil que isso seja, é necessário você julgar de verdade o enredo, se aquela narrativa tá correta, se ela é interessante, se ela é pertinente dentro daquela proposta da escola. É necessário você julgar a concepção de um carro alegórico. Eu não acho que seja só questão de você julgar um bom acabamento ou se o que está na pasta está na avenida. É necessário você julgar a concepção de uma fantasia. Eu acho que a grande falha no quesito visual tá nessa questão de você julgar a subjetividade, porque eu acho que isso ajudaria muito a trazer para o Carnaval de São Paulo uma identidade mais forte de artista, sabe? A gente vê grandes diferenças entre os desfiles de carnavalesco, sabe? Eu acho que o julgamento de São Paulo ele tende a nivelar o espetáculo visual a uma coisa só. Você tem critérios que estão ali muito claros, que a gente, ao ler o regulamento, a gente consegue ver o que a gente tem que seguir. E acho que isso dá uma engessada, a gente fala da engessada do componente, mas também tem a engessada do carnavalesco, no sentido de que a gente tem que ir para um lugar um pouco mais seguro e a gente acaba abrindo mão um pouco de uma construção de identidade de artistas mesmo, sabe? E aí o Carnaval de São Paulo acaba ficando também um pouco tudo muito parecido, um desfile, se você vê um desfile, você já viu o outro, sabe? Sim. Eu acho que o mais importante para o quesito visual era julgar a subjetividade. Por mais difícil que isso seja, por mais discussão que isso vai gerar depois, eu acho que é um preço que o Carnaval tinha que estar disposto a pagar. Para 2024, o que você pode falar para mim que já é o seu xodó? Ou que é uma surpresa que eu devo esperar? Porque eu vou atrás, tá? Você fala assim, Cláudio, espera tal setor ou espera tal coisa que é o... A gente está preparando surpresas em todos os setores do desfile. A gente está procurando criar um desfile bem dinâmico. Mas eu chamaria a atenção das pessoas para 2 momentos. A nossa abertura, ali da comissão de frente até eu abrir alas. A gente tem ali o do Jaffer, que eu não preciso nem falar nada sobre ele. A comissão já está ensaiando e ele está fazendo um trabalho fantástico para variar. A fantasia do casal é fantástica.
primeira ala e o carro abre alas, assim, são um conjunto que eu acho que vai funcionar muito. E acho que o nosso terceiro carro também vai entrar com um impacto grande, assim. Acho que a gente tem um meio também muito forte, mas esse início de desfile, esse ponto final do desfile vão ser impactantes. Vai ser um carnaval, acho que diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver em São Paulo. Falar de uma mulher e que tem, no enredo também falar de um orixá, requer um cuidado, você precisa pedir uma licença, pedir uma... Tem esse ritual? Tem, ao longo do ano inteiro a gente vai cuidando desse enredo como ele tem que ser cuidado. Sim. Seja na parte espiritual, seja na parte do conceito, na parte de desenho. Tudo precisa ser cuidado com o máximo de esmero possível. E isso inclui as licenças que a gente tem que pedir. A gente está com uma orixá que é muito impetuosa, que é muito forte, e a gente está procurando honrar ela. E a gente tem uma outra orixá também, que é a Dona Helena Teodoro, que a gente também está pedindo todas as licenças possíveis para ela, para que tudo corra tranquilamente no desfile. E é isso, a gente precisa fazer todo o trabalho direitinho. Mas acho que tanto Yansan quanto a Dona Helena vão ficar bem orgulhosas do que a gente vai apresentar. Nós nos chamamos faixa amarela do carnaval, porque tem aquela faixa no AMB. Você conhece bem. Eu queria que você dissesse para mim um grande momento seu ali. Coisa que você chega ali e vem na cabeça e lembra assim, é esse que me motiva, é esse que me faz marejar os olhos e vamos seguir. Nesse ano, eu acho que esse ano foi o meu melhor momento na história do carnaval e de tudo que eu já participei na minha vida de carnaval. Acho que foi o momento que o nosso Abre-Alas cruzou a linha amarela. Para mim ali foi a realização de um sonho por estar assinando meu primeiro carnaval, foi a superação por aquele carro estar entrando na avenida depois de ter visto ele no chão. Foi um símbolo ali do quanto eu fui acarinhado pela comunidade na Moca daqueles últimos 4 dias, não só naqueles últimos 4 dias, eles já estavam me dando muito carinho antes, mas depois daquele vendaval, então não tem nem o que falar. Acho que a passagem daquele Abre-Alas ali vai ser uma coisa que eu nunca vou esquecer. E a minha chegada também, eu passei no finalzinho da escola, quando eu passei a faixa amarela da dispersão também foi aquela respiração ali de alívio, de meu Deus, no final das contas deu certo, sabe? No final das contas foi. Muito obrigado por receber a gente, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Barracão. Tá sempre de portas abertas para vocês, seja para gravação, se vocês só querem ver como tá ficando o Carnaval da Moca, vou lá. Tá sempre de portas abertas para vocês todos, faixa amarela. Tá bom. Muito boa sorte aqui, viu? Boa sorte. Obrigado. Valeu, gente. Gente, na faixa de hoje, com o Caio Araújo fica por aqui. Aguarde o próximo convidado. Eu sou Cláudio Renato para todos vocês. E atrás tá a Ju, né, Ju? Beijo, Ju.